Daí, pessoal, mais uma resolução. Um examinador dispõe de 6 questões de álgebra e 4 de geometria para montar uma prova de 4 questões. Quantas provas diferentes ele pode montar usando 2 questões de álgebra e 2 de geometria? Então, as questões de que esse examinador dispõe estão na quantidade de 6 de álgebra. Então, aqui ele tem 6 questões de álgebra. E tem 4 de geometria. Ok. E a partir dessas questões, ele precisa escolher 4. Ele tem aqui, 10 questões. Mas a prova que ele vai montar só tem 4 questões. Então, dessas 4 questões, ele precisa de 2 de álgebra, é como se fosse a questão álgebra 1, álgebra 2, e ele precisa também de 2 questões de geometria, como se fosse aqui questão 1 de geometria, questão 2 de geometria. E nota que ele precisa, portanto, escolher para as 2 questões de álgebra, escolher 2 dentre 6. E aí vem a pergunta, se eu preciso escolher alguns elementos dentre um grupo maior, ou seja, eu preciso escolher alguns elementos de um conjunto, isso significa que se trata ou de arranjos, esta escolha de alguns de um grupo se trata de arranjos, ou combinações. E aí como que eu defino se escolho arranjos ou combinações? Pela alteração da ordem. Observa que nesse caso, quando eu mudo a ordem das questões, no caso aqui, álgebra 1, álgebra 2, se fosse álgebra 2 e álgebra 1, a escolha seria a mesma. O aluno faria a mesma prova, ou seja, a troca de ordem das questões escolhidas não altera a prova que o aluno venha fazer. Então, escolher 2 questões dentre 6 em que a ordem não altera. E, portanto, estou diante de combinações. E aí, aqui se dá a mesma situação. Só que em vez de escolher 2 dentre 6, eu vou escolher 2 dentre 4. Então é isso que muda. Muito bem. Então, agora realizando os cálculos. Aqui eu tenho combinações de 6 questões para a escolha de 2. E aqui eu tenho combinações de 4 questões para a escolha também de 2. Lembrando que aqui eu tenho álgebra 1 e 2, geometria 1 e 2. A expressão que define a quantidade de combinações, CNP igual N fatorial, dividido por P fatorial, N menos P fatorial. Lembrando que N é a quantidade total de elementos disponíveis na escolha e o P é a quantidade de escolhidos dentre esse grupo N, ou grupo de N elementos. E aplicando, então, esta expressão, essa fórmula, eu tenho combinações de 6, 2 a 2, igual N fatorial total disponível aqui 6 fatorial, sobre 2 fatorial, que é o P, o número de escolhidos, e aí N menos P, aqui 6 menos 2, que dá 4 fatorial.
Esse 6 vou abrir até o maior de baixo, que é o 4. 6 vezes 5 vezes 4. Seguro aqui no 4. 2 fatorial. 4 fatorial. Cancelamento de 4 fatorial com 4 fatorial. Fiquei aqui com 6 vezes 5, 30. Fatorial de 2 é 2. 2 vezes 1. E isso resulta 30 por 2, 15. Então aqui eu tenho 15. Ou seja, eu tenho 15 duplas possíveis de serem organizadas a partir dessas questões. Então, se eu tivesse aqui álgebra 1, álgebra 2, álgebra 3, álgebra 4, álgebra 5 e álgebra 6, eu tenho 15 duplas formadas a partir destas 6 questões. Mesmo princípio eu aplico aqui na escolha das duas questões de geometria. Combinações de 4 escolhidas em duplas de questões. Eu tenho aqui em cima n fatorial, maior que 4 fatorial, número disponível. P fatorial é o 2, número de escolhidos. E do lado aqui, a diferença entre 4 e 2, que é 2. Abro o 4 até o maior de baixo, que é o 2. 4 vezes 3 vezes 2, fatorial. 2 fatorial e 2 fatorial. Cancelamento de 2 fatorial com 2 fatorial. Numerador me sobra 4 vezes o 3, 12. 2 fatorial aqui ó, é o mesmo que 2 vezes 1. E 2 vezes 1 é 2. E 12 por 2 resulta 6. Então aqui nas questões de geometria eu tenho 6 duplas. Bom, aí o que eu faço com esse 15 e com esse 6? Ou eu multiplico, ou eu somo. Bom, eu vou usar soma quando o raciocínio for de alternância, ou quando o raciocínio for alternativo, uma coisa ou outra, tiver aí uma espécie de exclusão, um exclui o outro, ou uma coisa ou outra. E vou usar produto quando o raciocínio for e aí isso representa simultaneidade, significa concomitância. Então eu pergunto, eu tenho que escolher duas questões de álgebra ou duas de geometria, ou o raciocínio é escolher duas de álgebra e duas de geometria? Bom, é duas de álgebra e duas de geometria. Então eu tenho que escolher álgebra e geometria de forma simultânea, concomitante. Eu tenho que formar essas provas com essas duas questões juntas, acontecendo juntas. Portanto, eu tenho um raciocínio de e isso me dá produto. E aí 15 vezes 6 resulta 90, alternativa C. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.